Desde seu auge em 2021, o Free Fire perdeu mais de 70% de seu público. As transmissões dos campeonatos já não atraem tantas visualizações como antigamente. É de conhecimento geral que a Garena cometeu diversos erros durante o período de maior sucesso do jogo, o que levou muitos jogadores a abandoná-lo. No entanto, a pergunta que poucos conseguem responder é: por que o Free Fire continua repetindo os mesmos erros? Por que segue no caminho da própria decadência? Cheguei até a voltar a jogar com meus amigos, e continuo me surpreendendo com a quantidade de problemas que o jogo ainda apresenta. Personagens desbalanceados, armas desequilibradas, e itens novos que parecem inúteis e sem propósito. Se os personagens estão desbalanceados e hoje não geram mais lucro, já que qualquer jogador pode adquiri-los com ouro, por que não criar um modo de jogo sem habilidades? Esse é um dos pedidos mais frequentes da comunidade. A Garena já implementou algo semelhante no Contra-Squad, então por que não aplicar essa ideia também no modo ranqueado? Se a opinião da comunidade é tão importante para o sucesso de um jogo, por que ignorar seus feedbacks quando ela aponta o desequilíbrio de uma arma, como aconteceu com a Trogon? Isso interfere diretamente no meta e prejudica a experiência de jogo. Por que continuar insistindo no mesmo erro? Em minhas pesquisas, encontrei algumas explicações. O Free Fire nunca foi um jogo realmente equilibrado. Desde o início, sempre houve algum item que quebrava o meta. No começo, era o lança-granadas, capaz de eliminar com um único disparo. Depois, veio a AWM, que atravessava o gelo. Esses itens sempre proporcionaram vantagens injustas, e mesmo com constantes reclamações da comunidade, a Garena levava muito tempo para tomar providências. Para dar um exemplo, o lança-granadas foi adicionado em agosto de 2018 e só recebeu um nerf parcial em julho de 2019, quando passou a aparecer exclusivamente em airdrops. Ainda assim, continuava extremamente poderoso. Enquanto isso, outras desenvolvedoras, como a Supercell com o Clash Royale, realizavam ajustes de balanceamento semanalmente. Naquela época, isso demonstrava pelo menos um certo compromisso com a opinião da comunidade. A impressão que fica é que a Garena simplesmente desconsidera a opinião dos jogadores. Sempre foi mais fácil silenciar influenciadores com contratos que os impedem de fazer críticas, do que realmente resolver os problemas do jogo. Mas existe uma explicação para isso. Não, a Garena não é mal gerida. Ela apenas é conduzida com prioridades diferentes. Após o grande sucesso de 2021, o foco da empresa deixou de ser em manter os jogadores antigos e passou a ser em conquistar novos. Com o boom, era de se esperar uma enorme entrada de novos jogadores, seja por influência de tendência, seja por curiosidade. Mas pare para pensar, o que mais frustra um jogador iniciante do que entrar numa partida e ser completamente derrotado por um veterano que joga há anos, domina todas as mecânicas e acerta tiros de capa como se fosse uma máquina? Imagine que você acabou de instalar o jogo, entra em uma partida, faz seu loot e, de repente, aparece um jogador avançando com gelo, agachando e te eliminando em segundos. Você tenta novamente, entra em outra partida, e a mesma coisa acontece. Como um novato poderia competir contra isso? Quanto tempo ele precisaria para aprender o básico do jogo? É aí que entram os personagens e armas desbalanceados. Eles funcionam como uma forma de reduzir a diferença entre novatos e veteranos. Quantas vezes você, que joga há anos, já foi derrotado por alguém claramente sem habilidade, só porque ele estava usando uma arma ou personagem muito forte? O problema é que os próprios ranks deveriam separar os jogadores experientes dos iniciantes. Mas, após a introdução do dobro de pontos, ninguém mais levava o ranqueado a sério. Os jogadores mais experientes passaram a preferir os ranks mais baixos, onde era mais fácil adotar a estratégia rushadão. Já os ranks altos estavam saturados de camper e perderam o apelo. Quando a Garena percebeu o erro com o dobro de pontos, retirou o item da loja. Mas já era tarde, muitos jogadores já haviam comprado. Então, a empresa começou a lançar novos itens, personagens desbalanceados e até tentou criar uma nova patente para atrair os jogadores mais competitivos. Mas isso não teve o efeito esperado. Pelo contrário, gerou ainda mais insatisfação, e até os jogadores mais engajados acabaram deixando o jogo por se sentirem prejudicados. O mais irônico é que, depois de lucrar milhões com personagens pay-to-win, a Garena passou a disponibilizá-los gratuitamente, sem oferecer qualquer compensação para quem havia pago. Isso fez com que muitos se sentissem enganados. Claro,
O lucro foi o principal motor por trás dessas decisões. A Garena é uma empresa extremamente gananciosa e chegou a considerar até vender skins de armas com atributos exclusivos, algo que já acontecia em outros servidores. O que impedia essas ideias absurdas de se concretizarem era a antiga equipe do Free Fire no Brasil. Era uma equipe que realmente valorizava a comunidade, promovia eventos com influenciadores e realizava ações nas favelas. Com a mudança na gestão, esse cuidado desapareceu. Embora não haja informações oficiais sobre a troca de equipe, quem acompanhava a comunidade sabia que os influenciadores estavam comentando sobre isso. Desde então, uma sequência de decisões equivocadas se seguiu: mais personagens desbalanceados, mais armas quebradas, mais itens desajustados. E, agora, a comunidade perdeu seu espaço. Ou você se adapta ao meta, ou deixa o jogo. Simples assim. Para um novato, se adaptar é quase impossível. Hoje, todo mundo acerta a capa. O que antes era uma habilidade rara, virou algo comum. Como um jogador novo pode competir com isso? A única saída para ele é usar as mesmas armas desbalanceadas. E, sinceramente, não dá para culpá-lo. O problema é, como equilibrar o jogo de forma que os novatos tenham uma boa experiência? Até agora, ainda não encontrei uma resposta satisfatória para isso. E voltando à pergunta, será que a Garena criará um modo sem habilidades? Se for inteligente, sim. O Fortnite, por exemplo, criou um modo sem construção para facilitar a entrada de novos jogadores. Faz sentido que a Garena faça algo semelhante, já que personagens poderosos são mais eficazes nas mãos de veteranos do que de novatos. E sejamos sinceros, a maioria dos jogadores prefere a época em que não havia habilidades ativas, reviver automático, corridas insanas ou personagens como Kong com a moita invisível. O que dava charme ao jogo sempre foi: quem acerta mais capas, vence. Então, respondendo à pergunta, por que o Free Fire continua cavando sua própria cova? Por que a Garena segue priorizando lucros em vez de focar na experiência dos jogadores? Em 2021 e 2022, a prioridade era atrair os novatos com armas desbalanceadas. A partir de 2022, a empresa passou a focar mais no lucro, com o lançamento de personagens absurdamente fortes. Se hoje lançassem um modo retro, sem armas quebradas e habilidades desbalanceadas, poderia até gerar um hype momentâneo, mas nunca voltaria a ser o que já foi. As pessoas mudaram, a vida adulta chegou e as responsabilidades se impõem. Agora, temos menos tempo para jogar.